Olá, tudo bem? Aqui é a professora Ana Paula e essa é a disciplina de roteiro para jogos digitais. A narrativa num game, ela difere da narrativa, vamos dizer, tradicional, porque na verdade num game a gente tem que levar em consideração também o modo de jogar. Então a gente sempre tem que aliar a história à mecânica do jogo. Bom, para início de conversa, eu acho que uma pergunta que vem à nossa mente é como e por que as narrativas são interessantes no jogo? Muitas coisas vocês já vinham me falando mesmo durante as aulas, mas eu fui buscando na literatura e cheguei a 4 itens que descrevem com clareza o como e por que essas narrativas são interessantes no jogo. Lembrando que a narrativa dentro de um jogo, ela pode aparecer de várias maneiras. Então, a primeira delas, a mais simples de todas, é quando o jogador conta a alguém sobre como jogou. Às vezes isso parece um pouco óbvio, mas durante a aula mesmo a gente percebeu isso bastante, que era quando, nesse momento de interação, um aluno explica para o outro como foi aquela jogada, como que é a história do jogo. Uma segunda forma de fazer a narrativa de um determinado jogo é basicamente explicar um contexto para o jogador. Por exemplo, por que vocês deveriam entrar na fábrica e explodir robôs? Vocês vão explicar como se fosse uma historinha prévia, um epílogo ali, que os robôs foram alterados e vão matar a humanidade. Então, por isso precisa-se explicar a história prévia ali do ato que está acontecendo ali naquele momento. Outra situação que pode ocorrer é o fato da narrativa em si ser interessante. O jogador continua jogando para ver de fato o que vai acontecer. Isso é bem interessante, que está muito relacionado à questão da imersão narrativa, ou seja, o jogador ele vai ficar tão aficionado, atraído pela história, pelos personagens, pelo enredo, que ele está mais envolvido em saber desse desenrolar da história do que da interação, da gameplay, da mecânica do jogo em si. E por fim, nós temos como motivo uma narração interativa. E aí, neste caso, eles buscam envolver o jogador pela imersão narrativa, que é aumentada pela sensação de que ao fazer um determinado ato no jogo, há uma consequência. Então aqui a ideia é que o jogador se sinta motivado a jogar para ver o final das narrativas e o efeito que as suas escolhas vai impelir no processo, os desdobramentos da história. Geralmente, para esse tipo de contexto, nós temos os personagens previamente definidos e há pesquisas que propõem a criação de narrativas totalmente automatizadas e interativas, utilizando já recursos de inteligência artificial. Só que ainda hoje é um grande desafio, porque como nós vamos ver mais à frente, dado uma história interativa, ela pode ter vários ramos, de desdobramentos de histórias ali. Então é um campo bem interessante para quem quiser começar a trabalhar aí neste contexto. As estruturas narrativas, elas vêm sendo estudadas há décadas e têm sido empregadas em produções cinematográficas de Hollywood. O objetivo dessas estruturas narrativas é garantir o envolvimento emocional do público com um determinado filme, com a história daquele filme. Ela se baseia nessa simples ideia, nessa simples premissa de que uma boa história ela tem que ter um começo, um meio e um fim. Nós temos algumas abordagens, alguns estudos referentes a isso, sendo eles o roteiro em 3 atos, a jornada do herói ou monomito. Em uma variação dessa jornada do herói, nós temos a jornada do escritor. E eu vou mostrar para vocês um pouco de cada um agora. Na estrutura narrativa em 3 atos, é uma forma de guiar a história para que tenha um bom equilíbrio, ou seja, um bom ritmo narrativo para o ouvinte. E basicamente, dividido em 3 grandes áreas, nós temos ali o início, que vai se estabelecer o conflito, e geralmente em um mundo ideal e acontece alguma coisa para que a história de fato aconteça. E aí nós temos a parte intermediária, no qual esses conflitos eles vão sendo aumentados e a gente desenvolve o conflito ali das personagens na busca de uma solução até que ela é resolvida ou não, Em outras palavras, o primeiro ato, vamos assim dizer, tem por objetivo captar de fato a atenção da audiência. Então é onde vai definir o problema do personagem central e a história deve introduzir esse problema de uma forma mais imediata, porque senão fica muito maçante, aí a pessoa logo descarta de assistir ou de acompanhar aquela história. Já no ato 2 é onde a história de fato vai se desenrolar. Então ali vão ter
obstáculos que impedem a personagem de resolver os conflitos que foram introduzidos lá no começo, né? E geralmente a maior parte da tensão dramática da narrativa é concentrada neste ato. Já por fim, o terceiro ato, ela vai terminar quando um problema introduzido lá no começo, ou seja, lá no primeiro ato, é solucionado. E normalmente o personagem deve enfrentar e remover sistematicamente cada obstáculo que é apresentado no que eles chamam de ato 2 para chegar a esta solução. Alguns autores, eu andei pesquisando aí, falam até numa narrativa em 5 atos, em 9 atos, e se nós formos observar bem, a gente vai ver essa estrutura de 3 atos em basicamente todas as obras, sejam livros, sejam filmes e até mesmo nas novelas e seriados aí. É bem interessante mesmo essa estrutura em 3 atos. Bom, e alguém já havia comentado em sala a questão do monomito, né, ou a jornada do herói, e chegou o momento de falarmos sobre. Basicamente, é um conceito que foi definido, né, por Joseph Campbell, e ele conseguiu identificar que existe uma estrutura comum a muitas narrativas, de lendas e mitos de vários povos ao redor do mundo. Chamou isso de estrutura do monomito, jornada do herói. Por definição, quem seria esse herói, né? Um herói é basicamente alguém que está disposto a sacrificar suas necessidades em benefício dos outros. Nós veremos em aulas futuras, né, que aí tem todo um arcabouço de arquétipos, de tipos de personagens, mas basicamente, para este momento, nós temos que nos centrar que é alguém que sai de uma situação de conforto e vai desafiar os problemas. Em linhas gerais, como é descrito esse monomito nessa jornada do herói de Joseph Campbell? Ele basicamente inicia com a partida do herói, que começa com alguém comum que é envolvido num determinado problema. E ele sempre começa tentando escapar, mas acaba aceitando seu destino. E aí esse herói passa pelo que chamamos de uma iniciação, que aí ele vai passar por vários desafios até que ele se torne de fato o herói. E aí depois que ele já está transformado, ele tem essa parte de volta, né, que é o retorno do herói. Então ele volta lá para sua comunidade de origem. E a ideia desse monomito é falar em superação, em transformação das pessoas, que é alguém comum e se transforma em alguém especial. E esse tipo de abordagem a gente vai ver tanto em livros como em filmes atuais mesmo, por exemplo, Senhor dos Anéis, Star Wars. São exemplos que a gente consegue captar bem esses elementos aí do monomito. E aí, já sendo um desdobramento mesmo do mito do herói, esse autor aqui, Christopher Vogler, ele categorizou toda essa ideia que tinha ali do monomito e acabou criando, né, no que ele chamou de a jornada do escritor. E fazendo uma comparação entre o monomito, jornada do herói, e a jornada do escritor, a gente percebe que para Joseph Campbell, ele fazia uma abordagem, um estudo mítico e antropológico sobre o que há de primitivo e de inconsistente coletivo nas histórias de heróis e mártires de diversas culturas ao longo da história de toda a humanidade. E aí o que acontece? Adaptando esse estudo mítico e antropológico, veio o Christopher Vogler e criou um guia que é capaz de nós podermos adaptar quaisquer histórias nessa versão compacta apresentada por Campbell. Então, na verdade, eu enxergo esses dois trabalhos como um complemento do outro. Os famosos 12 passos da jornada do herói.